Bom, pessoal, então vamos lá. O intuito aqui desse workshop, Vida com Propósito, é a gente poder conversar, né, a respeito de propósito. E eu quero dizer para vocês que no meio desse processo, onde que eu estou vivendo, né, na minha vida, nesse processo de descobrir também o meu propósito, eu posso dizer para vocês uma coisa: a gente não vai descobrir o propósito. Se o povo veio aqui atrás de descobrir o seu propósito, infelizmente eu tenho que dizer que não vai descobrir. Porque eu sei que a gente passa muito tempo na vida procurando o nosso propósito. Eu também passei durante. Eu tô com 41 anos e passei algum tempo da minha vida procurando meu propósito e não encontrei. E até hoje eu digo que eu não sei se eu já encontrei o meu propósito. Mas, o que que eu posso dizer? Que o propósito, a gente não descobre ele, a gente clarifica. Então, a gente põe luz sobre o nosso propósito. Porque o propósito, a gente não busca fora, a gente busca dentro, né? Então, por que que a gente não descobre? Porque ele não está fora, né? E a gente passa tempos e tempos buscando o nosso propósito, mas aonde é que ele está? Ele não está em coisas, não está em algum lugar, né? Porque, não, eu vou sair daqui, vou para ali para encontrar meu propósito. Não vai. Porque aonde você vai, você tá. Onde é que a gente vai que a gente não tá, né? A gente vai, a gente carrega com a gente a nossa vida, a nossa missão, o nosso jeito, né? O nosso modo de falar. A gente carrega tudo com a gente, né? Então, o que que a gente precisa? Clarificar e organizar, né? A nossa cabeça, o nosso estado, porque as coisas que a gente vai vivendo na nossa vida pode estar atrapalhando em clarificar o nosso propósito. Porque dependendo de quantos anos a gente tem, a gente passa vivendo tanta coisa, né, que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Porque ao longo dessa jornada também eu descobri que existem três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão totalmente perdidas, aquelas que já começaram a encontrar o caminho, mas ainda não sabem bem o que querem da vida. E aquelas pessoas que já têm um propósito claro e já estão governando sobre a sua vida. E aqui eu quero dar um foco em dois tipos de pessoas. Uma delas, acho que estão totalmente perdidas, né? Que eu não sei se alguém se identifica com isso, mas a gente pode viver uma vida totalmente no automático e tá perdido, né? Então, há aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhum tipo de faculdade, nenhum tipo ainda não tem uma profissão, então estão totalmente perdidas, não sabe o que que veio fazer nesse mundo, né? Porque eu posso dizer que não existe só um propósito, existem diversos propósitos, mas se a gente não descobrir o propósito principal, a gente não clarifica os outros e fica vivendo no automático, né? Então tá sujeito ali a acordar. Acorda, toma um café, vai para o dia a dia, vai para o trabalho, ganha seu dinheiro, come, dorme, no outro dia faz a mesma coisa. E tá só existindo ou sobrevivendo. Tá ali no modo sobrevivência, né? Deixa lá no stand-by e vai vivendo, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não tem uma direção clara, né? Tá perdido, tá com o barco à deriva, né? Então, e existem aquelas pessoas que já têm já estão ali com uma direção um pouco mais certa, já estão com uma faculdade ou uma universidade, algum curso ou algum tipo de direção. Porém, elas pensam e que podem fazer mais, assim como era o meu caso, que eu já tinha 27 anos de empresa, né, que é onde eu me formei em sistema de informação.
estava vivendo no automático, mas sabia que podia viver mais. Mas eu estava acomodado, porque para mim estava bom, né? E eu não tinha descoberto realmente o meu propósito de vida, né? Porque a gente pode até achar que que o nosso propósito está ligado à nossa vocação. Ah, porque eu sou arquiteto, ou eu sou engenheiro, ou eu sou advogado, né? Porque normalmente quando perguntam para a gente o que que você é, ah, eu sou enfermeira, ou eu sou médico, ou eu sou professor, né? Como se aquilo ali tivesse ligado ao que a gente é realmente. Não, aquilo ali é só a nossa profissão, é só a nossa vocação que a gente é profissional, nossa vocação profissional. Agora, isso pode ser o nosso propósito? Pode ser também, mas nem sempre é o nosso propósito, porque a gente ainda não descobriu, ainda não clarificou qual é o nosso propósito. Então, como é que a gente sabe se aquela nossa profissão está ligada ao nosso propósito? Porque a gente pode estar ali trabalhando com aquilo que a gente se formou e sentir um vazio dentro da gente, né? Que hoje é uma coisa tão natural isso, que é natural e comum para as pessoas. Por exemplo, passam 5, 6 anos, 7 anos numa universidade, e quando chego lá, se forma, recebe o diploma e se pergunta: e agora? O que que eu vou fazer com isso? E ainda pode se frustrar, porque, meu Deus, o que que eu vou fazer? Qual é o emprego que eu vou ter? Para que que eu fiz isso? Será que eu fiz isso só para agradar minha mãe ou agradar meu pai? Né? Então, qual é o meu propósito com isso? A gente tem que, em alguns momentos, se fazer essa pergunta. Se fazer essa pergunta. Porque por mais que a gente já esteja no caminho, trabalhando há 10, 15, 20 anos com alguma coisa, a gente pode fazer diversos outros cursos, em pós-graduação, fazer tantas outras coisas, mas no final das contas, se a gente não botar em ação, como é que a gente vai descobrir o nosso propósito? Como é que vai clarificar o nosso propósito? E isso me faz lembrar um, um texto que fala, né, um versículo da Bíblia, fala assim, ó: quem observa o vento não plantará, e quem olha as nuvens não colherá. Está lá em Eclesiastes 11:4. Então, o que que isso quer dizer? Quem fica só observando não vai plantar. Então, não adianta nada a gente fazer cursos e cursos e mais cursos e não colocar em prática, né? Porque a gente entra naquele erro que eu estava falando ainda há pouco. A gente busca o nosso propósito em coisas, em cursos, em... mas não vai encontrar lá, porque ele está dentro da gente. Então a gente tem que colocar em movimento. A gente tem que se colocar em movimento, tem que dar o primeiro passo. E assim, quando a gente se coloca em movimento, é aí que a gente vai começar a clarificar o nosso propósito. E assim eu digo para vocês que foi assim que eu comecei a descobrir o meu propósito. Porque passar 27 anos trabalhando com computador, com máquina, para depois desse tempo descobrir que não era de máquina que eu gostava, né? Não foi assim uma coisa tão simples. Porque no final das contas, era de pessoas, era de gente. Porque um dos nossos propósitos maiores, é aquilo que Jesus falou também: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que a gente pode viver o nosso propósito se a gente muitas vezes nem se ama? Não se coloca num lugar de amar o nosso próximo, né? Então, a gente tem que colocar em movimento, né? A gente está nesse mundo aqui para conviver com as pessoas.
Se a gente prestar bem atenção, tudo na nossa vida precisa de pessoas. Tudo. A gente não nasce sozinho. Para nascer, a gente precisa de alguém lá, um médico, para ir lá ou fazer o parto, para a gente poder nascer, para iniciar a nossa vida, para iniciar o nosso propósito, né? Mas quando a gente é criança, qual é o nosso propósito? Nosso propósito é brincar, né? O único, o nosso único propósito quando é criança é brincar, ser feliz e não estar preocupado com a vida, não estar preocupado com boleto, com nada. Só em ser feliz, aproveitar a vida, sentar lá na mesa na hora de esperar a comida, o lanche, né? Então, não tem nenhum tipo de preocupação. Nosso propósito até então é aquele. Mas se a gente prestar bem atenção, ele já começa a apontar desde criança no nosso propósito. Porque quando o nosso propósito está ligado a falar, a gente é falador quando é criança. Mas quando a gente tem alguma figura de autoridade sobre nós, ou o nosso pai, ou a nossa mãe, ou algum professor, ou algum tio, ou algum tipo de pessoa, né, que tem algum tipo de autoridade, chega lá, ei, menino, cala a boca que tu tá falando muito. É uma coisa que até hoje eu ainda não entendo muito bem, não, mas eu já estou começando a entender. Como é que quando a criança está querendo falar, a gente é doido para a criança falar. E quando ela começa a falar, a gente manda ela calar a boca. Não, cala a boca, menino, que tu tá falando muito, tá perturbando aqui. Por quê? Como é que é isso aí? Aí a gente vai crescendo ao longo da nossa vida e vai ficando calado, vai ficando calado. E como é que a gente vai viver o nosso propósito calado? Como é que a gente pode viver o nosso propósito? A gente tem que se colocar em movimento, tem que começar a falar para viver o nosso propósito. Então, aí a gente entra num assunto que são os bloqueios emocionais, que se a gente não cuidar, né, não identificar os bloqueios emocionais que a gente tem, não tem como a gente viver o nosso propósito, porque é como se tivesse uma lente embaçada. Você é você aqui, mas sempre tem uma venda nos seus olhos, ou uma lente, né? Porque você enxerga aquele mundo de acordo com aquela crença que você tem que colocar em você, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da, da sua tia, de qualquer outra pessoa, mas não de você. Então a gente está aqui nesse mundo para descobrir quem realmente nós somos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso real propósito? Porque enquanto a gente não descobre qual é o nosso propósito, a gente vive o propósito do outro, vive o propósito do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa tia, do nosso avô, da nossa avó, de todo mundo, menos o nosso propósito. Então, a gente realmente tem que descobrir quem nós somos. Mas para nós descobrirmos quem nós somos, temos que tirar essas vendas, temos que tirar esses bloqueios, para a gente não achar que nós não somos merecedores de viver o nosso propósito, para não acharmos que nós precisamos da aprovação de alguém para viver o nosso propósito. Porque não, eu não vou viver o meu propósito porque eu tenho que perguntar para fulano se eu posso viver o meu propósito. A gente tem que lembrar que nós somos adultos, né, que a gente tem que sair de casa, e quando a gente sai de casa, como diz lá em Gênesis, deixa o teu pai e tua mãe para se unir com uma só carne, com a sua mulher ou com seu esposo ou sua esposa. Então, a gente tem que começar a viver a nossa vida, realmente, para a gente viver o nosso propósito. Então, é... mas muitas vezes, quando a gente vive num ambiente
que é um ambiente tóxico, ou um ambiente que não é o nosso, aonde a gente não é bem-vindo, a gente também não pode viver o nosso propósito. Então a gente tem que começar a andar em novos ambientes. Porque se a gente ficar fazendo as mesmas coisas a nossa vida toda, como a gente vai descobrir qual é o nosso propósito? Fazendo as mesmas coisas, fazendo, acordando todo dia no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas. Como que a gente pode viver o nosso propósito dessa maneira? Então a gente tem que se colocar em movimento e viver em novos ambientes, conhecer novas pessoas, porque senão está sujeito a gente viver uma vida toda e quando chegar, como algumas pessoas que eu conheço, com 40, com 50, com 60, com 70 anos, e se arrepender daquilo que não fez. Ah, que eu não consegui viver o meu propósito. Por quê? Viveu tanto para os outros, viveu para todo mundo, menos para si. Aí quando chega com 80 anos, e agora que eu não consegui viver o meu propósito? Eu posso dizer uma coisa para vocês, que tudo bem também, tudo bem, porque todo tempo é tempo. Se a gente tem 20, se a gente tem 25, 30, 35, 40, 50, 60 anos, 70 e assim por diante, tudo o que a gente quiser fazer nessa vida dá tempo. Inclusive viver o nosso propósito. Inclusive viver o nosso propósito. E existe uma coisa, e existe uma coisa que é a nossa identidade. Descobrir realmente quem nós somos. Descobrir quem realmente nós somos. Porque Abraão, que foi considerado é o pai da fé, quando ele saiu, que Deus mandou ele sair da casa dele, ele falou para ele, né? Saia da tua casa e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Que em hebraico significa lesh lehar, cair para dentro de si. Essa palavra em hebraico, lesh lehar, é cai para dentro de si. Cair para dentro de si. Ah, tem uma pergunta aqui no chat. O que eu preciso desapegar para viver uma vida com propósito? A primeira coisa que a gente tem que desapegar é do medo. Porque é incrível. Como é que a gente nasce uma criança totalmente sem medo? Pode ver que uma criança não tem medo nenhum. Tem que ficar, às vezes, até com eu não sei bem como é que é o nome daquilo. Eu digo até que é uma coleira de criança, né? Que a gente amarra ali e deixa ela aí, aí depois puxa de volta, né? Não tem medo nenhum. E a primeira coisa para viver uma vida com propósito é desapegar do medo. Que a gente tem tanto medo, mas tanto medo de viver a vida que a gente não faz nada. Porque o maior medo que a gente tem é de morrer. Sabia? O maior medo que a gente tem é de morrer. Esse é o maior medo. E todos os outros medos é decorrência do medo de morrer. Aí tem o medo de ficar pobre, tem o medo de envelhecer, tem o medo de não viver aquilo que realmente quer viver. Então tem que desapegar do medo. E sabe qual é a outra coisa que a gente tem que desapegar? De um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Porque enquanto a gente não não desapegar dos outros, da opinião dos outros, a gente não vai fazer aquilo que a gente tem para viver. Não vai. Por quê?
Ah, mas e se eu for fazer isso aqui? E se o fulano achar ruim? Se achar ruim, que ache, meu amigo. Ele vai pagar a tua conta? Ele vai pagar o teu boleto? Entendeu? A gente não precisa disso. Mas eu entendo que não é muito fácil, não. A gente se livrar da necessidade de aprovação. Não é mesmo. Eu mesmo, se não fosse começar a me livrar disso aí, eu não tinha vivido algumas coisas na minha vida. Não tinha mesmo. Necessidade de aprovação. Por quê? Sabe qual é uma das raízes da necessidade de aprovação? Porque a gente quer elogio. Quem é muito ligado à opinião dos outros e quer a opinião dos outros, quer receber elogio. E quando a gente não recebe elogio, a gente não fica bem. Porque é que a gente quer fazer para os outros e não para nós. Então a gente tem que desapegar dos outros, da opinião dos outros, do medo de ser feliz. Acredita? Acredita que a gente tem medo de ser feliz? Porque tem um outro bloqueio chamado não merecimento, que a gente tem medo de ser feliz. Às vezes a coisa vai começando a acontecer certo na nossa vida e a gente, opa, já começa a ligar o alerta. Já tem muita coisa dando certo na minha vida. Vai dar alguma coisa errada aqui. Já vai dar alguma coisa errada. Às vezes não é fácil a gente ter uma direção e sem saber para onde é que a gente está indo, né? Mas Abraão não teve, não teve a direção antes de sair da terra dele. Ele só foi. E no meio do caminho ele descobriu para onde é que ele estava indo. Quem é que de nós aqui tem coragem de fazer isso? Tem medo de desapegar disso? Só se jogar para viver o teu propósito? Tem ou não? Aí começa a abrir aquelas abas lá do navegador. Aí é assim, ó. E se? E se? E se? E se? Aí é cada e se desse é um ano que vai passando. E se? E se acontecer tal coisa? Tá bom, fica pro próximo ano. E se tá acontecer tal coisa? Deixa pro próximo ano. E a gente, quando viu, passou. Passou alguns anos e a gente não viveu o nosso propósito. Não viveu o nosso propósito. Eu quero levar vocês a uma reflexão aqui, fazer uma pergunta para si mesmo. Em qual área da minha vida eu acho que eu não estou vivendo o meu propósito? No lugar que eu estou sobrevivendo ou eu estou vivendo de verdade? As coisas que eu estou fazendo hoje na minha vida, eu estou fazendo só para agradar ou eu estou fazendo mesmo para porque eu quero? O que é que tem dentro de mim que está sendo silenciado? Que eu estou deixando de falar com medo de falar? Alguém tem coragem de dizer? O povo que está com a câmera aberta aí tem coragem de dizer? Olha, tem para ver como tem que desapegar do medo, né? Tem tanto medo.
que até tem medo de ligar a câmera. Acredita? Ó, eu não costumo falar muito na internet sobre a minha profissão, por medo de ser julgada pelos outros. É justamente isso que eu estou falando. Ó, o primeiro vídeo que eu gravei ele e fui postar depois de um ano. Ou quase um ano. Primeiro vídeo. Na hora que eu postei, parecia que estavam dando um nó no meu intestino, sabe? Parecia que eu ia morrer. Te juro, como eu pensei que eu ia morrer. Meu Deus, e agora? O que que vai acontecer comigo? Mas sabia que essas decisões que a gente tem que tomar? Para viver o nosso propósito, a gente tem que viver de decisão e não de condição. Porque a gente não acorda todo dia, a gente tem que acordar todo dia e pensar que hoje eu decido fazer tal coisa. É igual amar. Amar é uma decisão. O amor próprio é uma decisão. Muita gente pode achar que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque esse foi um dos passos fundamentais que eu coloquei na minha vida para descobrir qual era realmente o meu propósito. Se eu colocar em primeiro lugar. Mas claro que hoje eu me coloco em primeiro lugar, mas logo em seguida tá a pessoa que eu escolhi para viver do meu lado. Então tem um jeito muito fácil da gente viver o nosso propósito, por exemplo, sem medo de julgamento, e principalmente quando a gente vai se posicionar na internet. É fácil. É só pegar o celular, gravar e postar. Só isso. Não é muito difícil. Sabe por que que empata às vezes a gente viver o nosso propósito também? Perfeccionismo. Não, eu não vou iniciar aquele projeto porque antes de iniciar tem que estar perfeito, entendeu? Tem que ter que todas as variáveis. Aqui eu vou tampar todos os buracos aqui antes de iniciar aquele projeto. Como? Quem estava falando é que era uma pessoa que era altamente perfeccionista. Eu, eu até digo assim, que tem esse traço perfeccionista, a gente tem que lembrar que a gente não nasceu andando. Tô vendo ali que tem um bebê ali. E ele não nasceu andando, começou a andar outro dia. E como é que ele começou a andar? Vendo os outros andar. Simples assim. Ele não foi perguntar lá, mãe, eu posso andar? Ele não pediu permissão. Por quê? Naquela não tinha necessidade de aprovação. Vai ter depois. Por que que a gente não pede permissão para andar e depois que cresce a gente tem que ficar pedindo permissão?
Hum? Já pensou se esses curumim já nascesse falando? O negócio não ia ser fácil, do jeito que esses meninos estão falando hoje em dia. Olha aí, ó, porque outra pergunta, por que que a gente ouve das pessoas que têm potencial e a gente tem dificuldade de acreditar em nós? É porque a gente já passou tanto tempo um padrão de pensamento de que a gente não é capaz, que a gente, o nosso cérebro não deixa a gente acreditar naquilo que a gente está falando. Porque assim, a gente pode falar aqui, não, agora eu vou fazer. Aí eu falei aqui, agora eu vou fazer. Mas aí dentro aqui, ó, da cabeça tem um gatilho. Não vai não. Quantas vezes tu já falou que ia fazer e não fez? Então a gente tem que começar a tirar os bloqueios de dentro da cabeça para poder a gente acreditar mais em nós. Acreditar que nós somos capazes. Eu vi outro dia um vídeo daquela skatista, Andressa, não, Raíssa, não lembro sobrenome, acho que é, não sei se é Leal. Aquela Raíssa skatista, a fadinha. Aí ela, lá antes da competição, aí ela falando, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui, eu posso, eu consigo. Aí ela batia no peito assim, eu sou foda. Eu vou lá, eu posso, eu consigo. Já fiz isso aqui tantas vezes. Eu vou lá. Isso aqui é só mais uma competição. Só isso. Quem é que vai me impedir? Quem é que vai me impedir? Então a gente tem que começar a falar para a gente mesmo que a gente pode. Porque a raiz da dificuldade de acreditar em nós é a insegurança. É a insegurança. Alguém colocou insegurança na nossa cabeça. Alguém instalou a insegurança, o medo, ou aquilo ali, de alguém falar para você. Não, você não vai dar certo na vida. Não, você não é capaz de fazer isso. Ou, ou um momento de comparação, onde você foi comparado com alguém, ou com o irmão, ou com o vizinho, ou o tio. Essa comparação traz insegurança. Mas a gente não pode culpar, principalmente os pais, por esse tipo de comparação. A gente não pode. Porque se a gente começar a culpar eles, a gente vai estar desonrando. Porque eles não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre isso agora. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Quem é que sabe? É nós. É eu. É cada um de vocês que estão escutando isso. Eles não sabem o que eles fizeram. Porque eles fizeram tudo aquilo que eles puderam, de melhor. Mas a comparação é é uma coisa terrível. Que é outro bloqueio que não deixa a gente viver o nosso propósito. Porque a gente fica se comparando. Não, não vou começar a fazer tal coisa porque já tem tanta gente fazendo. Eu não vou começar a fazer porque o fulano faz melhor que eu. Ou o fulano é melhor do que eu. Como? Até quando? Até quando a gente vai ficar pensando assim? Vai ficar pensando que o outro sempre é melhor do que a gente? Que a gente não pode, que a gente não é capaz? A gente tem tanta coisa para ensinar, para fazer.
A gente tem tanta coisa boa para viver nessa vida. Mas tem uma coisa importante nessa pergunta aqui. Por que que a gente tem dificuldade de acreditar em nós? Como é que a gente começa a acreditar mais em nós? A gente começa a comemorar os nossos resultados. Em vez da gente, eu quero fazer um negócio grande para viver um propósito gigantesco. Não, vamos começar aqui do começo. Não, vamos para academia. Não, eu vou para academia e vou passar uma hora lá dentro. Tu vai aguentar? Bora começar com 10 minutos, com 15. Vamos começar com meia hora. Opa, eu consegui meia hora. Vamos comemorar, comemora todo dia. Os pequenos resultados da vida. Não é que a gente comemora pouco os pequenos resultados da vida? Por exemplo, quando a gente é pai e mãe, tem aquela criança que eu estava falando de andar, né? A gente não comemora que o filho anda. Não é uma grande alegria ver o filho andar. Foi um resultado que ele teve. E é uma coisa assim tão simples, tão singela, um simples fato de andar. A gente tem que comemorar tudo isso. Por que que ao longo da vida a gente deixa de comemorar isso? Aí, em vez de comemorar os pequenos resultados, a gente começa a reclamar as pequenas coisas que tem na vida. A gente começa a fazer o contrário, né? Em vez de começar a agradecer, a gente começa a reclamar. Quem reclama não vive o seu propósito. E então, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá com vergonha? Tá com medo? Tá com medo de o que os outros vão pensar? Abre aí o microfone, a câmera. Mestre, eu tô aqui no aeroporto, aí tem muita gente, tá um meio barulho, porque eu não vou falar, você está escutando barulho. Beleza. Eu estou querendo saber como que nós podemos desenvolver o nosso propósito. Como a gente pode desenvolver o nosso propósito? Como que a gente pode desenvolver o nosso propósito? O primeiro passo é descobrir quem realmente nós somos. É descobrir realmente quem nós somos. A gente revelar a nossa identidade. Não tem como a gente viver o nosso propósito se a gente não descobrir quem nós somos. Porque a gente pode estudar tudo o que a gente quiser a respeito daquilo que a gente sabe, ou da nossa vocação. Mas se a gente não começar a falar, a gente adoece. A gente não vive o nosso propósito. Porque a gente, às vezes, sabe muito, mas não coloca em prática para aprimorar o propósito. Porque a cada novo desafio que a gente tem, a gente vai subindo um degrau daquele nosso propósito. A cada novo desafio, a gente vai subindo esse degrau.
Por exemplo, eu posso dizer por mim, eu era uma pessoa que falava pouco, bem pouco. Aí eu fiz um exercício meus pais. Eu cheguei um dia e perguntei para eles o que eles mais viam em mim, alguma uma habilidade que eu tinha. O que que eles enxergavam em mim? Aí eles falaram, todos dois, que era o quê? A habilidade de me comunicar bem com as pessoas. Aí eu fiquei pensando, bom, então em algum momento aí aconteceu alguma coisa que cortou aí, né? Cortou o elo entre quem eu sou e o falar. Aí cortou. Como foi que eu comecei realmente a descobrir que eu tinha que falar mais? Porque existe uma frase aí no meio desse povo que o povo diz que é coach, né? Que hoje aqui no Brasil tem muito preconceito com coach, mas diz assim, ó, uma frase, que o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. E eu ainda digo mais assim, ó, o teu maior bloqueio tem intimidade com o teu maior propósito. Eu era uma pessoa tão calada que hoje o meu propósito é com falar. Eu preciso falar. Agora, falar qualquer coisa, também não é bem assim. Eu quero poder falar e ter uma palavra boa, uma palavra de, de orientação, de clareza. Então, assim a gente vai descobrindo realmente. Mas é o quê? Se colocando em movimento, descobrindo quem nós somos na nossa essência. Porque existe um conceito que é assim, ó, QS, QE e o QI. O QI é consciente intelectual, é consciente emocional e QS é consciente espiritual. Então, nós somos seres triunos, que temos um corpo, uma alma e o espírito. Então, muitas vezes cuidamos muito do nosso corpo, às vezes até achando que o nosso propósito é somente físico. Aí temos a alma e o espírito. E muitas vezes a gente pode até frequentar alguma religião, cuidar da parte espiritual, estar ligado ali a essa parte a Deus, mais espiritual, mas a vista está embaçada como? Na alma. Porque os bloqueios emocionais estão na alma. Então, por isso que em alguns momentos a gente pode ver pessoas dentro de religiões, e sabemos que existem algumas religiões cuidando da parte espiritual, mas estão sujeitas à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout e outros tipos de doenças emocionais. Por quê? Não estão cuidando uma das partes que mais são importantes para a gente viver o nosso propósito, que é cuidando da alma, cuidando da parte emocional. Porque como é que a gente vai viver o nosso propósito? Clarificar mais o propósito, aumentar nossas habilidades com o nosso propósito. Ansioso, depressivo. Então a gente tem que cuidar da parte almática. Tem que cuidar das nossas emoções. Tem que cuidar das nossas emoções para a gente viver o nosso propósito. A gente tem que curar a nossa alma.
E a gente cura a nossa alma, identificando os bloqueios emocionais, ressignificando, revelando quem nós somos e cuidando do nosso corpo. A gente tem que seguir um passo a passo para identificar. Mais alguma pergunta? Essa parte emocional, ela se adquire com o longo do tempo, muitas coisas que acontecem na vida da pessoa, questão do medo, da insegurança, questão emocional. Queria que você falasse um pouco. Então, amigo, é, existe um ditado, né, que tem algum o ditado e algumas músicas que falam, né, que o tempo cura tudo. E eu digo assim, que o tempo, ele cicatriza a ferida por fora, mas por dentro tá lá. Por quê? Essa parte emocional, se a gente não buscar cuidar, o tempo vai passar e a gente só vai varrendo para debaixo do tapete e não cuida. Porque a gente tem que cuidar, a gente tem que ir em busca. Porque a única pessoa que pode fazer pela gente é nós mesmos, não é outra pessoa. Então a gente tem que buscar meios para identificar, para ter consciência daquilo que a gente, do que está acontecendo com a gente. Porque o primeiro passo para qualquer tipo de cura é ter consciência daquilo que a gente está sentindo, do que a gente está precisando. Porque às vezes nós nem temos a consciência de que estamos doentes. Então, o primeiro passo é termos consciência de que realmente estamos doentes e não deixar simplesmente só o tempo passar. Porque senão o tempo pode passar e a gente não ficar curado, porque está lá o bloqueio. Então, quando passar o tempo e você encontrar com alguma dificuldade que você é, ativar de novo aquele gatilho, você vai vivenciar de novo, vai voltar de novo. Por quê? O tempo não curou, ele só amenizou as dores. E qual é o próximo passo da cura? É querer ficar curado. Porque tem uma passagem lá na Bíblia, aonde um cego de nascença foi procurar Jesus e ele perguntou para aquele cego o que ele queria. E ele falou que ele queria ser curado. E Jesus curou ele. Porque às vezes a gente pode não estar querendo ser curado. Então, são os dois passos para a cura: ter a consciência, saber que estamos doentes, e a outra, querer ficar curado. Esses são os dois primeiros passos para a cura. E os dois primeiros passos para realmente a gente viver o nosso propósito. Porque para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa se curar de algumas coisas que aconteceram no nosso passado, para revelar quem nós somos, para deixar o que já passou, deixar o velho e viver o novo. Tem uma pergunta aqui no chat, ó. Como eu faço para saber quem eu sou mesmo? Quem eu sou?
Tem uma coisa que a gente pode aprender, que isso está lá, né, nas Escrituras, em Gênesis 1:26. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente carrega isso com a gente, carrega conosco. E isso, quando a gente descobre realmente que nós somos imagens e semelhança de Deus, a gente não se preocupa com a opinião dos outros. A gente começa a se amar, a gostar de si. A gente não está nem aí, ou não se incomoda se tem alguém falando de nós, porque a gente sabe quem a gente é. Nós somos quem? Imagem e semelhança de Deus. Mas para acontecer isso realmente, a gente tem que querer. Lembra do que eu falei ainda há pouco? O primeiro passo é ter consciência. E o outro passo é querer conhecer o que é ser essa imagem e semelhança. Porque a gente aqui está nesse mundo porque existe um Deus. Eu sei que tem pessoas que falam que não existe Deus. Tem pessoas ateus e agnósticos. Então, mal eles sabem que eles respiram o que é o ar, o que é a respiração. É Deus. Porque um dos nomes de Deus é a própria respiração. A respiração, a inspiração e a expiração. Um dos nomes de Deus. Então, a imagem é o reflexo. Sabe um espelho? Então, a imagem é o espelho. Então, a gente reflete, mas o nosso espelho está embaçado. Por isso que a gente não descobre quem a gente é. Então, a gente tem que limpar o espelho, sabe? A gente tem que limpar o espelho para poder descobrir realmente quem nós somos. Porque está embaçado. A gente só tá ali, ó. Você é burro com alguém, com aquilo que a gente falou. Lembra que eu falei das crianças? Que elas aprendem. Como é que as crianças aprendem? Pela visão e pela audição. Então, elas aprendeu a andar olhando o pai andar e a mãe andar. E vão aprendendo pela audição também. E elas aprendem mesmo, são bem obedientes. Você é burro, você não presta, você vai ser, sei lá, não vai dar certo na vida. Então, tantas outras coisas que a gente ouviu dos nossos pais ou de alguma outra pessoa. E isso vai embaçando o espelho e não vai deixando a gente ver quem realmente nós somos. Grace, Graciane dos Santos levantou a mão. Presente? Presente. É o que eu quero perguntar, fazer uma pergunta, pode? Pergunte. É que o senhor esteve falando que do ser humano que a gente é triuno, né? Eu quero entender, assim, de uma forma prática, como que a gente pode ter maior clareza disso na nossa vida e integrar, e viver integrado, assim, bem consciente de ser triuno. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz, né? Olha, eu posso dizer uma coisa que eu venho buscando fazer e, e é o que eu observo em muitas pessoas que realmente têm a identidade ativada. Porque quando a gente tem a identidade ativada,
a gente começa a enxergar realmente que nós somos seres triunos. São pessoas que têm uma intimidade real com Deus. Não faz aquela oração da boca para fora. São aquela oração feita realmente com o coração. Realmente feita com o coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente entende realmente que a conexão real com Deus está no coração, a gente começa a conversar com Deus com mais intimidade. Por quê? Ele já sabe. Quando a gente vai pedir para ele, a gente já sabe o que ele quer, o que a gente quer. Ele já sabe o que a gente quer. Mas a gente tem que falar, porque ele está só esperando. Ele está só nos esperando. Ele está todo dia nos esperando aquele momento onde a gente pode orar com ele, de colocar o nosso coração para ele todos os dias. E aí a gente começa a entender que nós somos seres triunos. Porque quando a gente começa a ter uma relação real, ou uma intimidade com Deus real, a gente começa a ter mais consciência daquilo que a gente está sentindo, daquilo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente começa a sair do piloto automático. É isso que é sair do piloto automático, ter a identidade revelada e o propósito clarificado, para nós sabermos que nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa potência está no espírito. Mas enquanto a gente não resolver essa parada que está na alma, as nossas emoções, não tem como acessar aquilo que está no espírito, no espiritual. Não tem como. Acessa rasa, tem um acesso raso. Mas quando a gente realmente começa a se limpar e descobre que nós temos uma alma e começa a limpar, a gente começa a entender essa essa triunidade que nós temos cuidado no cuidado do nosso corpo. E são coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, porque não adianta só a gente cuidar do corpo. Não, eu cuidar do corpo, minha saúde mental depende do meu corpo, porque a depressão é a inflamação do intestino, beleza, pode até ser. E é, nós temos que cuidar com certeza. Que às vezes uma depressão, ela é só física, e quando cuida do intestino até melhora. Mas quando é almática, aí a coisa muda de figura. E a gente tem que cuidar das emoções para poder não adoecer. Porque é corpo, alma e espírito. E tem uma coisa que a gente pode fazer, e eu busco fazer também, todos os dias, é ler alguma coisa da Bíblia. Aí pode dizer assim: ah, então a gente está aqui vivendo o nosso propósito para 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 viver uma religião? Pode ser. Mas o nosso propósito está além disso. Melissa? Na verdade, a pergunta é do Gabriel. Pois é, o senhor esteve falando aí que para desbloquear ou para se curar de algumas coisas que o Diego aí está dizendo que estão ligadas com a alma. E precisa para isso, acompanhando aí o raciocínio que o senhor trouxe aí, precisa para isso primeiro ter consciência, né, de onde estão os bloqueios e querer, né? São duas coisas, falou aí. Mas eu estou querendo saber qual que é, assim,
o que que é o desbloqueio mesmo? Onde, em que momento que ele acontece? Como que ele acontece? E se também, eu acho que é duas perguntas em uma. E se necessariamente, se obrigatoriamente, para desbloquear, a gente precisa do outro, de uma, assim, de Deus, claro, mas assim, de uma outra pessoa para espelhar isso. Faz sentido, assim? Como é que é, assim, então? Só sintetizando, o que é o desbloqueio, em que momento que ele acontece, como ele acontece, se precisa de um outro, além de Deus, para conduzir isso daí. Quero entender isso aí. Certo. Então, é, não, não necessariamente precisa do outro, não. A gente pode identificar por nós mesmos. Dá um pouco mais de trabalho, porque como a gente pode ter a consciência daquilo que a gente não conhece? Como que a gente pode ter condição de enxergar uma coisa que a gente não está vendo sem alguém mostrar para a gente? Mas claro que podemos ter acesso direto, com certeza. Por quê? Você acessa o seu subconsciente quando tem algum gatilho. Então, às vezes você vai em algum lugar e tem alguma sensação estranha que não quer ficar, aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa para você e você não quer ficar naquele lugar. Por quê? Às vezes você não sabe, mas acionou um gatilho ali de alguma coisa que você já ouviu em algum outro momento, ou você já vivenciou em algum outro momento, né? Então, eu tenho medo de, de gato, não sei, entendeu? Meu medo de gato. Em algum momento lá no passado, aconteceu algum momento ali que fez bloquear você com um gato, entendeu? Aí, isso, seu cérebro fez apagar da sua memória, e aí ele ficou registrado lá. Então você não gosta mais de gato. Talvez eu até tenha algum tipo de bloqueio com gato, porque eu não gosto de gato, mas ainda não consegui identificar onde é que foi, entendeu? Um exemplo, eu não sei de onde é que veio isso aí que eu não gosto de gato. Eu só sei que eu não gosto. Mas também não faço maldade com gato, que eu não sou de fazer isso aí. Às vezes só dá um chega pra lá nos gatos, entendeu? Que eu não. Mas de leve. Assim, vai, gatinho. Assim, mas não sei de onde é que veio isso. Tô dando um exemplo aqui, entendeu? Mas com cachorro eu tinha. Com cachorro eu tinha. Então o que que aconteceu no passado? Eu lembrei disso agora, há poucos dias, com o meu. Eu fui agora na casa dos meus pais. Que eu tinha um bloqueio com o cachorro. O cachorro atacou meu pai. E eu peguei uma faca e fui para cima do cachorro. Só que aí eu não consegui, assim, né? Eu era criança. Onde que eu ia fazer alguma coisa? Aí desde então eu não gostava mais de cachorro. Mas hoje já tenho um cachorro, né? Então o quê? Eu, eu me coloquei à prova, né? Eu coloquei ali num desafio, que era o quê? Ter um cachorro. Então ali a repetição me fez desbloquear. Porque o bloqueio, ele não só é por uma experiência negativa, de forte impacto, com uma emoção negativa. Às vezes é repetição. Que eu estou falando aqui, eu tenho algumas vezes, né? Por exemplo, de que você é burro, você é burro, você é burro. Aí aquilo ali vai internalizando e vai bloqueando, entendeu? Tem uma pergunta aqui, ó. Como diferenciar uma paixão, um hobby, ou algo que gosto muito, de um propósito real? A gente pode fazer a junção dos dois, né? A gente pode fazer a junção. Colocar o nosso propósito no nosso hobby. Isso aí, para mim, hoje está muito claro. Porque quando a gente tem um propósito clarificado, a gente coloca ele aonde a gente quiser, com aquilo que a gente gosta, né? Pelo aquilo que
queima no nosso coração, né? E a gente pode viver o propósito de diversas formas. Por exemplo, um propósito meu é falar sobre família. Então eu posso falar de família em diversas áreas, em diversas áreas, em diversos momentos, em diversas situações. Existe uma forma da gente ir percebendo com mais facilidade o que, o que é realmente nossa identidade e o que é coisa da identidade dos outros, pai, figura de autoridade, e o que fica embaçado o espelho. Que fica embaçado o espelho? Olhe, com mais facilidade, eu não sei te dizer, mas a gente pode o quê? Identificar um padrão dos nossos pensamentos, né? Por quê? Como é que você identifica? Quando você tem algum tipo de dificuldade de fazer alguma coisa, ali você identificou um bloqueio. Sabe aquele momento aonde estava ali, bem próximo de fazer, mas não fez? Opa, aqui tem bloqueio. Quem foi que colocou? Quem é que não está deixando eu ser assim? A gente tem que se fazer perguntas. Uma das melhores formas de identificar é fazer pergunta. Como é que a gente faz essa pergunta? Qual é o pensamento que eu estou tendo? Por que que esse pensamento veio? Por quê? De onde que está vindo isso? Quem que é assim na minha família? Porque se a gente prestar bem atenção, nós somos realmente o reflexo dos nossos pais. E às vezes a gente reproduz o padrão sem a gente perceber. E às vezes a gente nem gosta de algum procedimento. Mas no final das contas é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que está instalado como crença. E a gente começa a repetir, mesmo não gostando. Então a gente começa a não gostar de uma atitude, mas a gente faz a mesma coisa. O propósito está ligado a servir? Um dos nossos maiores propósitos é servir. Se a gente prestar atenção em toda a nossa história e toda a história da humanidade, vem servindo para nós. Quando a gente nasce, quem é que serve a nós? Nosso pai e nossa mãe. Até a gente dar conta da nossa vida. Aí depois que a gente constitui uma família, a gente serve os nossos filhos. E a gente está num ambiente onde nós somos servidos todos os dias pela natureza. Então, meus amigos, eu, assim, pensando em tudo isso aqui que a gente está falando, e é também por isso que estamos aqui nessa aula, quero dizer assim que algumas pessoas daqui vão tomar algum tipo de consciência daqui para frente, podem daqui nos próximos dias lembrar de alguma coisa, ter algum outro tipo de consciência, vão começar a sair do automático porque despertarem alguma coisa, né? Então, mas eu quero dizer uma coisa assim para vocês, que a gente só vai ter condição a gente tem uma condição maior de sair de ter uma direção mais clara quando a gente está andando com alguém. Quando a gente está andando com alguém. Então, é mais fácil quando a gente está em movimento e em direção com outras pessoas ligadas ao nosso propósito. Então, fica mais fácil. Então, por isso, eu preparei um,